Segunda Reis, capítulo 5. Aleluia. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Senhor Deus e Pai, eu me sinto muito à vontade para estar aqui nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor, que o céu está se movendo agora, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela venha produzir vitória no nosso meio. Oh Deus fiel, obrigado, Senhor, por esse precioso momento, pela graça de mais um dia. Pai, vem com Teu poder agora, nesta noite, pela Tua palavra. E vem declarar, meu Deus, na vida de cada família aqui representada, meu Deus, aquela pessoa que está em outra cidade, em outro estado, até em outro país, mas que está agora, Senhor, sendo colocada na Tua presença nessa campanha, meu Deus, declara, Senhor, pelo Teu poder, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, que assim seja, amém. Digam graças a Deus. Diga Espírito Santo, em nome de Jesus, vem nesta noite falar ao meu coração pela Tua palavra. Diga: Senhor, eu abro agora totalmente a minha vida para ser tratado pelo Senhor nesta noite. Senhor, fala, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.
trata ela como um legítimo ser humano que precisava de um acolhimento, de um lar e de uma família. E a Bíblia diz que quem deu vitória para o exército que Naamã comandava foi o Senhor. O Senhor. Sem ele conhecer, sem ele servir ao Senhor, o Senhor escolheu, o Senhor decidiu dar vitória a ele. Aqui nós estamos já numa grande vantagem. O Senhor te conhece, você conhece o Senhor. Se tem alguém que ainda não conhece o Senhor, não perca a oportunidade, conheça Ele hoje. Então, quando a Bíblia vai desenrolando essa história, de repente essa menina começa a perceber que esse casal não está mais tendo o afago, o carinho, e ela fica estranha com aquela situação, e ela chama a sua senhora e diz assim: olha, se o meu Senhor estivesse em Israel, esse problema terminaria hoje. Se o meu Senhor fosse conhecer o Deus de Israel, esse problema iria terminar hoje. E a sua senhora então chama o esposo e diz: olha, essa menina, ela está falando de um Deus que existe em Israel, que é um Deus tão poderoso que se o Senhor tiver um encontro com Ele, essa lepra desaparece, esse problema sai, ele não existirá mais. Aquela palavra toca no coração da esposa, e ela conversa com o esposo e diz: olha, essa menina está me falando assim, assim, você precisa dar atenção, porque ela está falando é apenas uma escrava, é apenas alguém que foi trazida, presa de lá, mas ela está com tanta convicção no seu coração, que o resultado que ela poderia sentir era de ódio contra você por ter arrancado ela da sua família, mas eu vejo que o que ela fala é com tanto amor, que eu sinto firmeza no que ela está falando, eu sinto segurança no que ela está dizendo. Aleluia! E nessa conversa, nesse diálogo, Naamã então toma uma decisão e vai conversar com o rei da Síria. Marca um horário com o rei e ele começa uma conversa, diz: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Uma das escravas que foi trazida de Israel está falando que em Israel tem solução para o meu problema. Ela disse que o Deus de Israel pode resolver esse problema, que aqui na Síria, no país inteiro, não existe alguém que dê solução para esse problema, mas em Israel tem. Aí o rei prepara uma carta endereçada ao rei de Israel. Ele envia para o rei de Samaria e diz assim: olha, eu estou mandando aí um dos meus generais, estou mandando alguns presentes, peças de roupa, tecido, prata e ouro. Eu estou mandando para lá. E quando ele chegar, olha só o presentinho que ele manda. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enchegado a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que
o restituas, ou restaures da sua lepra. Queridos, ele manda 160 quilos de prata de presente para o rei pelo milagre. Ele manda 600 ciclos de ouro. Sabe o que isso representava? Muitos anos de trabalho de um profissional. Mas é interessante que quando o rei de Israel recebe essa carta, ele recebe como uma afronta, como uma provocação. Ele fica irado com aquela situação, ele rasga, ele perde o equilíbrio. Irmãos, nós precisamos entender os detalhes. Muitas vezes o milagre que você precisa, que eu preciso, se resume em um pequeno detalhe. Nós não podemos perder o equilíbrio, não podemos perder a noção de quem nós somos e aonde estamos. Você quer ver uma pessoa desequilibrada? Vai na fila do banco, na fila do mercado, na lotérica. Talvez essa semana você passou por algum no trânsito. Pessoa chega na fila do banco e começa a caminhar para lá e para cá e olhar no relógio e se desesperar. Pessoas que estão desesperadas para ir a lugar nenhum. Preste atenção nos detalhes. No detalhe pode estar o resultado do teu milagre. Aí o rei rasgou as suas roupas. O rei ficou irado, se revoltou. Diz: que provocação é essa que o rei da Síria está fazendo? Aí é que entra em cena o profeta de Deus. Aleluia. O profeta de Deus entra em cena. O profeta Eliseu manda um recado, diz: olha, fala para o rei que em Deus eu tenho problema para Naamã. Por que Eliseu fala isso? Porque ele conhecia Deus de perto, ele tinha intimidade, ele tinha uma vida dedicada à palavra de Deus. Eliseu é um cara que conhecia a palavra de Deus. E ele manda um recado. Quando a caravana chega, eles encaminham ele até a casa do profeta, e aquela caravana vai com os presentes, com tudo aquilo, e chegam diante da casa do profeta. Quando eles chamam o profeta chama o auxiliar e diz: ó, faz favor, vai lá e atende, diz para ele fazer isso, ó, é para ele mergulhar 7 vezes no rio e o problema vai desaparecer. A história diz que Naamã fica irado. Ele perde o equilíbrio. Aquele cara que no início da história ele é um camarada centrado. Eu vou ler de novo para você que perdeu o raciocínio, porque nós precisamos prestar atenção que entre o altar daqui até aí, se você ficar conversando com o seu irmão da esquerda ou da direita, nesse segundo de distração é um pequeno detalhe que você pode perder a oportunidade do maior milagre na sua vida. As pessoas não entendem isso. Mas do altar, vem de Deus até o altar, não importa se sou eu que estou aqui ministrando, se é o pastor, se é um obreiro, se é uma criança, não importa. É do céu para o altar e do altar para o povo.
Nunca vai funcionar o contrário. É do céu para o altar e do altar para o povo. Nunca vai ser o contrário. Nós precisamos entender esse detalhe. Ah, pastor, mas aí é só um tablado de madeira. Mas quando o professor de Eliseu montou lá um altar de pedra bruta, depois de quase um dia inteiro, os auxiliares de Baal clamando e se cortando os pulsos, não tiveram resposta. Em 5 minutos, Elias, naquele altar de pedra bruta, o fogo do céu desceu e o milagre foi concluído. Então Eliseu sabia o que estava fazendo. Ele, lá de dentro, ele chama um de seus auxiliares e diz: vai lá, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que o problema dele está resolvido. Ele perdeu o equilíbrio, preste atenção. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. E homem de respeito. Preste atenção. Mas naquela palavra do profeta dizendo: olha, Naamã, vai até o rio Jordão, mergulha 7 vezes, mas foi por um auxiliar, por um discípulo de Eliseu que veio a notícia. Nesse momento ele perde o equilíbrio diante dos seus soldados. Ele fica revoltado, ele fica irado. Ele diz: por acaso não existe rios mais limpos lá no meu país? Não existe rios lá de água cristalina no meu país? Por que que eu tenho que vir a Israel? Porque Israel simboliza, significa o altar de Deus. Ele não sabia disso, mesmo sendo um cara inteligente, um grande homem, um homem de respeito, mas ele não tinha equilíbrio e conhecimento do que era Deus. Mesmo sido usado pelo próprio Deus para ganhar batalhas, mas ele não entendia o verdadeiro sentido da palavra. Volta com toda a sua caravana e está indo embora. Novamente, alguém entra em cena. Preste atenção, mais um detalhe. Um dos seus soldados, talvez preocupado com a reação, porque o general já está irado, desequilibrado. Ele diz: meu senhor, com licença, meu senhor, eu não posso voltar para casa sem falar o que eu estou sentindo. Se o profeta te falasse alguma outra coisa difícil, você não faria? Já estamos aqui, o que custa mergulhar 7 vezes? Obedeça. É 7 quinta-feira, venha às 7 quinta-feira. Ah, pastor, mas chegou gente, na sexta, aqui é quinta a campanha, na sexta-feira é dia do pastor receber explicações. As pessoas pensam que dar uma explicação vai trazer a solução do que se perdeu. Aí sexta-feira alguém vem aquela mensagenzinha assim: pastor Luiz, desculpa pastor, mas eu não consegui ir ontem, cheguei tarde do trabalho, chegou a visita bem na hora que eu estava saindo, pastor, recebe alguma mensagem? Não, aqui não, é só lá em Forquilinha, desculpa, aqui não acontece isso, é só lá. As pessoas pensam que dar uma explicação vai resgatar o tempo perdido. Preste atenção, hoje
Quinta-feira, esse dia é único, não vai nunca mais no calendário da terra, nunca mais vai existir esse dia de hoje. Nem o camarada mais rico do mundo poderá comprar esse dia com todo o seu ouro, com toda a sua prata, com toda a sua riqueza. Esse dia é único, esse dia é único. Nem a pessoa mais rica aqui da cidade pode comprar esse momento. Por quê? Porque ele não está aqui, mas você está aqui. Aproveita, não perde o detalhe. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida hoje, agora. Aleluia! Louvado seja Deus. Por que que Eliseu manda ele se banhar 7 vezes no rio? Porque Eliseu conhecia a palavra. Como é que ele sabia que ia dar certo? Porque ele conhecia a palavra. Preste atenção. Abre a sua Bíblia aí. Levítico. Livro de Levítico, capítulo 14. Verso 7. Veja o que diz. Todos acharam? Quem não achou, diga escola bíblica. Quem não achou, diga eu estou procurando. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 14, verso 7. Achou aí? Amém? E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Eliseu sabia o que estava falando. O mandamento de Deus para Israel determinava o seguinte: quando o sacerdote for tratar de alguém com esse problema, ele precisa ser expandido sobre ele 7 vezes, pá, 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 para declará-lo limpo. Eliseu sabia do que estava falando. Ele está declarando para Naamã que a mesma palavra de Deus no tempo de Moisés tem poder para agir no tempo de Eliseu. A mesma palavra do tempo de Eliseu tem poder. Até se eu não estou enganado, eu acho que é um dos lemas da nossa igreja, né? O Senhor Jesus Cristo é o mesmo quarta, quinta, sexta-feira também. É o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele está aqui hoje. Aleluia. Ele é o mesmo. É porque esses detalhes, eles vão ficando desapercebidos. Nós passamos por esses detalhes e ficamos reclamando. Pois é, mas eu fiz a quinta-feira. E tem alguns que faz a novena, né? Tem outros que faz a dezena. Outro dia eu fui na lotérica pagar um talão lá e tinha uma pessoa lá fazendo uma fezinha. Eu nem me manifestei, eu fiquei quieto lá na fila, baixei o meu boné, porque às vezes eu ando assim, mais tranquilamente pela cidade, né? Parece até um gurizão. Às vezes dá até vontade de cantar um rap ali na rua com a gurizada, né? Sai de bonezinho ali tal. E eu fiquei quieto, eu fiquei com vergonha lá na fila. A pessoa chegou, entrou, passou na fila do joguinho. Eu não sei por que o joguinho tem preferência. Não sei se há algum interesse financeiro nisso. E para pagar a luz, você fica mofando lá 1 hora na fila. Para fazer uma fezinha, o pessoal vai lá, entra na fila, passa na frente. É esquisito. A pessoa entrou, foi lá. Então tem algumas pessoas que faz
a corrente da quinta-feira, 7 quinta-feira, tem aqueles que faz a novena e tem os que faz a dezena. Esse perdeu a noção do que é a palavra de Deus. Mas Eliseu conhecia, ele sabia, ele tinha certeza do que ele está falando. Então ele pega a palavra, o mandamento de Deus, quando acontecia a purificação na ordem que Moisés determinou pelo próprio Deus, que vinha no altar, tocava em Moisés, passava para o seu irmão e estendia para o povo. Não é diferente, continua igual hoje. O milagre vem para o altar e alcança a sua vida. Isso, vai recebendo aí o milagre, desce no altar e toca na sua vida. Aí Eliseu então ele dá essa ordem e Naamã obedece. Lá no 45 do segundo tempo ele obedece, vai lá, mergulha, e quando ele sobe a 7ª vez, a Bíblia diz que ele está tão limpo, ele está tão transformado, o milagre está tão realizado na vida dele, que a sua pele transforma inteira. Não é só o lugar contaminado, é o corpo todo. Preste atenção. Aí o servo de Eliseu, porque a avareza, ela existe desde o começo do mundo, a inveja, a avareza. Aí o servo de Eliseu diz: puxa vida, mas Eliseu não quis nada do que Naamã trouxe. Que desperdício. Mas qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus, lá no passado, é que quando acontecesse um milagre na vida da pessoa, a oferta era trazida no altar. Não era entregue para o sacerdote. Se você quer dar um presente para o seu pastor agora no período aí de janeiro, pagar uma semana para eles lá no Hotel Carimã, para eles passar uma semana lá descansando, é uma maravilha lá, aquele buffet enorme assim, combina aí, paga uma semana para eles lá. Aqui tem o hotel Gravatal, Águas de Gravatal, pertinho, Tubarão, São Martim. Paga para eles ficar lá uma semana. Você não é proibido abençoar o seu pastor. A Bíblia naquele tempo diz que parte da oferta entregava para abençoar o sacerdote e a outra era para o altar, era para a manutenção do tabernáculo. Mas aquele momento Eliseu entende que aquele presente não era para ele, tinha que ser entregue para Deus. Mas como Naamã não comungava a mesma fé que Eliseu, então Naamã estava com umas ideias assim, dizendo: bom, eu vou dar esse presente para ele em recompensa do meu milagre. Mas a palavra de Deus não dava base para o Eliseu fazer isso. Ele não podia fazer aquilo porque a determinação é que a oferta por um milagre tinha que ser dedicada ao Senhor no altar. E como Eliseu não estava, nem quis atender o camarada, e como ele não pôde, aquele camarada não tinha autoridade para fazer um sacrifício no altar, Eliseu diz: pode levar tudo de volta. Aí o auxiliar de Eliseu diz: puxa vida, mas é um desperdício. Ele espera Naamã seguir o caminho e ele corre atrás. Naamã para, ele diz: pois é, o meu senhor resolveu aceitar um pouco do presente. Sabe como é que é, né? A situação está difícil aí, pandemia e essa coisa toda, acho que é bom pegar um pouco. Foi lá, escondeu tudo, camuflou e ficou tranquila e voltou. Eu vou
falar com Eliseu. Chegou lá tranquilo, assim, bonitão. Eliseu diz: onde é que você estava? Eu não fui nem em lugar nem outro, eu estava em casa. Além de trapaceiro, mentiroso. Vou dizer para ti, porventura, o meu espírito não estava te acompanhando quando você pegou as peças de prata e de vestidos, de roupa nova? Vou te dar uma notícia muito triste agora. A lepra que estava em Naamã vai passar para você. E toda a sua geração. Irmãos, ele perdeu num segundo a bênção de estar ao lado de um dos maiores profetas. Eliseu era tão dedicado que ele chega para o seu mestre Elias, e Elias diz: o que você quer, Eliseu? Você está me acompanhando, o que você espera receber? Ele disse assim: eu quero a unção dobrada do que está sobre a tua vida. As pessoas que andam ao nosso lado, pastor, eles têm que esperar e ser mais produtivos do que nós. Por quê? Porque as pessoas têm a facilidade de caminhar ao nosso lado e aprender o que nós já aprendemos, vão crescendo, as oportunidades vão acontecendo. A pessoa não precisa sofrer o que eu sofri, não precisa padecer o que eu padeci, porque eu já estou passando para ela. O que vem de Deus eu passo diretamente. Então Eliseu disse assim: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você, Elias. Aí, a história bíblica diz que Elias realizou 7 grandes milagres. Coisas maravilhosas. Elias era conhecido como o profeta do fogo. Ele abriu o rio Jordão, ele fez descer fogo do céu, ele realizou coisas grandes. E Eliseu então realizou 13 grandes milagres. Aí, para as pessoas que não conhecem Deus, ficaram na expectativa de: puxa vida, faltou um milagre para Eliseu conseguir o que ele queria. Então realmente as coisas não são como a Bíblia diz, né? Porque ele pediu, Elias fez 7 grandes milagres e Eliseu fez 13, e Eliseu morreu. Aí a história diz assim que um certo dia Eliseu morreu e aí sepultaram ele. Sepultaram meio na correria e não cobriram muito de terra. E o tempo foi passando, a erosão, chuva, vento. E um dia estavam na batalha, intensificou a guerra, mataram um soldado de Israel, e 2 soldados estavam carregando ele, e os inimigos foram apertando, seguindo, eles não estavam mais aguentando carregar aquele morto e jogaram no primeiro buraco que encontraram pela frente, e era exatamente a sepultura de Eliseu, e ali estava um ossinho dele aparecendo. Quando aquele soldado morto caiu e tocou no osso de Eliseu, ele saltou e continuou correndo atrás dos seus amigos. Deus realizou o 14º milagre na vida de Eliseu, para que a sua palavra seja crida e obedecida em toda a terra. Se eu pregasse isso aqui lá no cemitério de Barreira, eu tenho certeza que ia sair palmas, aleluia, glória a Deus. Talvez os mortos iam ficar de pé. Então glorifica e dá glória, exalta o Senhor, porque Ele é o Deus do céu e da terra. Aleluia. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Deus é fiel, Deus é poderoso para realizar. Quando você faz uma campanha: pastor, hoje eu estou encerrando e ainda não aconteceu. Não se preocupe,
Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele é Deus fiel. Ele é Deus poderoso. Talvez não aconteceu esse milagre ainda, porque Deus conhece o nosso amanhã. Mas nós precisamos pegar a palavra. O menino, outro dia eu gosto de ouvir testemunho e ficar muito ligado, porque o testemunho ele traz uma edificação para a nossa vida. Outro dia eu cheguei lá, um menino estava todo motivado lá na igreja, disse: pastor, ora aqui pela minha moto, porque foi uma grande bênção, e começou naquela alegria da primeira moto. A primeira moto a gente nunca esquece, né? Chegou com uma alegria tão grande: pastor, aqui, ora, abençoa, a minha moto saiu, eu fiz um consórcio, no primeiro mês eu fui contemplado, e digo: olha que coisa boa, cara, vou fazer um para mim também. Já estou dentro. Fui lá o mês passado e fiz um consórcio. Ai, coisa boa. Peguei essa palavra assim. Aí chegou terça-feira no culto, eu disse: faz favor, mano, dá uma olhadinha aqui entra no site aí para mim, porque essa gurizada do dedo fino aí tem uma facilidade de navegar aí a 1000 por hora. Aí ele deu uma olhadinha e disse: pastor, opa, para aí, pastor, tem um negócio aqui. Pastor, se o senhor for contemplado, eu peguei a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Vitória. Mês passado ele me deu a notícia, eu digo: eu quero. Essa bênção é para mim, eu quero. Eu estou querendo uma moto aí. Fui lá e pá, digo: eu estou fazendo esse consórcio na palavra do Murilo. Ele disse que saiu no primeiro mês, ele não é melhor do que eu, ele serve a Deus, também sirvo, então eu quero também no primeiro mês. Fiquei quieto. Não falei nem para a patroa que eu tinha feito consórcio, cheguei lá e tal. Aí, chegou terça-feira, ele foi lá no site da Honda. O meu nome está lá? Não é que o meu nome está lá? Irmãos, não perca o detalhe. Fica de pé. Eu quero orar nessa noite. Não perca o detalhe. O detalhe, ele faz toda a diferença na tua vida. Feche os teus olhos.